Quero bater um papo bem descontraído com você aqui hoje. Eu vou misturar a lei da atração com identidade, com o que você atrai, quem você atrai. Vamos conversar sobre isso? Tá confuso? Eu sei, mas vocês vão entender a minha linha de raciocínio e vai fazer todo sentido para você se compreender e observar o que você vem atraindo aí na sua vida. Vamos lá? Eu sou Luísa Freitas, eu sou terapeuta corporal e sistêmica e sou especializada em tirar você da insegurança e se tornar uma pessoa potente. Bom, tava aqui fazendo conteúdos, né, pensando em conteúdos para colocar nas minhas redes sociais. E já aproveitando, se você ainda não me segue lá, Luísa Freitas CS, e lá você vai ter muito mais conteúdo sobre terapia corporal, terapia sistêmica e como que tudo isso pode te ajudar. Muito bem, vamos lá, vamos alinhar esses pensamentos? É o seguinte, então quando eu estava organizando aqui o meu material para fazer conteúdo, eu comecei a fazer uma linha de raciocínio entre identidade e o que a gente atrai. Por quê? Eu estava pensando sobre a lei da atração. E a lei da atração é uma das leis que regem o universo tem várias outras leis, mas a lei da atração é o que a gente atrai. Mas a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai quem a gente é. Então guarda isso, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E dentro desse contexto, puxando um gancho para a sistêmica, quem você é? Quem somos e o que estamos atraindo? Você sabe quem você é e o que você vem atraindo? Você já parou para pensar nisso? E tendo esse contexto, de uma maneira lógica, nós somos o quê? Quem nós somos? Todos nós somos uma mistura de pai e mãe. A nossa mãe é uma mulher, o nosso pai é um homem e a gente veio da relação entre esses dois seres humanos. E essa misturinha desses dois seres humanos deu um resultado diferente de um, diferente do outro, que é você. Quando a gente é autorizado aí dentro do nosso desenvolvimento, de como os nossos pais vão conduzindo a gente para a vida, né, de como eles vão nos educando e nos formando, quando somos autorizados a ser essa misturinha, nós temos uma identidade que é diferente de um, diferente do outro. E construímos algo diferente deles também, mas carregando o que eles nos deram. E aí o que acontece? Esse é o saudável, seria o saudável, o ideal dos mundos, mas não é bem assim a maneira que a gente vive. O que acontece muitas vezes dentro das famílias? Sabe aquelas falas que de repente você ouviu a sua mãe falando ou seu pai falando? Tipo assim: você é igual ao seu pai. Com uma carga de raiva, de desqualificação, de desvalorização. Ou seja, você como criança, você já vai registrando que o seu pai é algo que dá um desconforto, né? Você é igual ao seu pai. Então, quando eu acesso essa parte do meu pai dentro de mim, é algo desconfortável, é algo que causa dor. Mas você é 50%. Geneticamente, tá, gente? Todos nós somos 50%, exatamente, 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Então, a gente é. E aí a mistura dos dois gera uma nova identidade dentro de nós. Então, essa parte de mim, ela fica comprometida. Ela fica desvalorizada. E você guarda isso. E aí você vai registrando que essa parte sua é algo ruim. O que acontece? Você fica sem essa parte e começa a ficar igual a outra parte. Eu vou pôr numa situação muito comum. Essas questões, que até coloquei esse exemplo, que você é igual ao seu pai, ou você é igual à sua mãe, você não faz nada direito, você é isso. Então, quando você tá nessas situações, é um contexto muito comum quando a criança sente que os pais estão separados. Entenda uma coisa, não é necessariamente, tipo assim, o casamento dos meus pais acabou e eles se divorciaram. Não é isso. Até porque pai e mãe nunca se separam. Casal separa, mas filho não tem nada a ver com isso. Mas pai e mãe nunca deveriam se separar. E tem muitos casais que ainda estão casados, mas estão num contexto separado que o filho sente essa situação. E aí a criança, no meio dos pais
separados, sentindo essa separação dos pais, ela tem um sentimento assim: eu amo os meus pais. Porque sim, os filhos sempre amam os pais. Criança sempre ama os pais. Criança não tem julgamento, não tem ainda interpretação, não tem mente analítica desenvolvida para saber se o seu pai ou sua mãe é um ser humano certo, correto, bom ou ruim. A criança não tem nada disso. A criança simplesmente sente e ama os pais. Então a criança ama os pais, mas ela percebe que os pais se odeiam, os pais não se amam. E isso gera um conflito dentro dela. Por quê? A criança sente assim: se eu amo meu pai, eu sinto que estou traindo a minha mãe. Se eu amo a minha mãe, eu sinto que estou traindo meu pai. E agora, para quem eu sou fiel? Se o meu pai não ama a minha mãe, o meu pai não ama metade de mim. E se a minha mãe não ama o meu pai, a minha mãe não ama a outra metade de mim. E agora? Entende? E aí o que acontece? Vai perdendo essa identidade. Porque a identidade é exatamente você ter pai e mãe dentro de você e você ser permitido ser essa mistura que dá algo diferente. São cores, sabe? Que nem cor. O vermelho, quando mistura com o azul, dá uma cor roxa, que não é nem vermelho nem o azul, mas precisou do vermelho e do azul para ser o roxo. Você entende essa química? Isso é identidade. Mas, de repente, quando o vermelho exclui o azul, eu tenho que matar esse azul dentro de mim e ficar só vermelho. Compreendeu isso aqui? Então, a criança, quando ela está num contexto onde um dos pais, um dos genitores são excluídos e ela tem que escolher um lado, normalmente, na maioria das vezes, a criança acaba ficando mais pro lado da mãe, por N motivos, tá? Não vamos entrar nesses detalhes agora, que não vem ao caso, mas acaba tendo que escolher, criança não deveria escolher, mas acaba tendo que escolher um dos lados para se sentir segura. Só que essa segurança fica comprometida porque ela tem a tendência de escolher a mãe. E aí o pai acaba ficando excluído. Sempre assim? Não, tem situações que é o contrário. Mas entenda o contexto que eu quero te trazer aqui. A criança acaba se tornando, tendo que se tornar apenas aquela pessoa. E aí fica igual a pessoa. Porque não tem a entrada da visão, da personalidade do outro para agregar em tudo isso e fazer essa misturinha. Deu para entender? Comenta aqui, tá? Tá fazendo sentido, Luísa? Estamos caminhando junto nesse raciocínio? Já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha e comenta aqui se você foi autorizado a ser essa mistura aí dos dois ou se você teve que escolher um dos lados. Me conta que eu quero saber. Muito bem, e a lei da atração? Lembrando que a lei da atração não é você atrair o que você quer, mas você atrair quem você é. E por trás da lei da atração também tem a lei da vibração. Quem você vibra ser, que consequentemente vai atrair o que você vibra. Se você quiser um assunto sobre lei da vibração, lei da atração, aí você comenta aqui que eu faço para vocês. Mas vamos seguir aqui. Quando eu atendo clientes, principalmente quando eu atendo mulheres que têm filhos, são mães, aparece pais também, o tempo todo aparece situação dessa maneira. Eu vou fazer o contrário que os meus pais fizeram comigo. Então, tipo assim, vem nessa ideia de que os meus pais não me deram nada, eu vou dar tudo para os meus filhos, eu vou fazer tudo diferente deles e vou fazer o que é o certo e assim por diante. E aí o certo é só outra polaridade do que foi o errado na concepção deles. E aí é interessante que no decorrer da sessão vão aparecendo as situações onde a cliente percebe que está fazendo igualzinho à mãe, está fazendo igualzinho ao pai. Porque o igual e o contrário, gente, só são dois lados da mesma moeda. A moeda é a mesma. O ponto de referência é sempre o mesmo. É natural que quando você vai para a vida, você está adulto, de repente, com quem que você vai casar? Quem que você vai caçar no seu cônjuge? Quando você percebe, você casou com seu pai, você casou com a sua mãe, porque você atrai, porque você é.
E quando você não tem consciência disso, você não tem um filtro. E aí só vai chegando, porque você não montou a sua identidade. Você ficou no ou meu pai ou a minha mãe. Você não misturou os dois dentro de você. Você não se tornou quem você é. Você teve que ficar pendurado ou aqui ou ali. E isso vai influenciar no que você atrai e como você vê o mundo. Porque muitas vezes quando você vê o mundo diferente do que a sua mãe vê, te dá culpa. Quando você vê o mundo diferente do que seu pai vê, te dá culpa. E aí você não está autorizado a ver o mundo da maneira que você deseja ver. Então você acaba atraindo esse tipo de situação. Quando você internaliza pai e mãe, tenho pai e mãe dentro do meu coração. Eu sou a mistura dessas famílias que resultaram agora em mim. E eu me autorizo a ser quem eu sou, recebendo tudo de bom que eles puderam me dar. E agora eu, como adulta, eu faço um filtro do que foi saudável, eu levo, e o que foi doentio, eu deixo. E eu me autorizo, eu tomo os meus pais. Eu me autorizo e eu me abençoo a seguir a vida e a ver a vida de uma maneira mais saudável. Não é porque eu quero o que meu pai quer, que minha mãe quer. Não. Eu vou ver a vida de uma maneira saudável para fazer algo melhor para o futuro da família. Olha, eu construí aqui esse olhar e para mim fez muito sentido. E eu quero saber se fez sentido para você também. Como que você vem atraindo as pessoas, vem atraindo as coisas na sua vida, dentro da sua interpretação sobre tudo, sobre o que é casamento, sobre o que é o dinheiro, sobre o que é amizade, o que é ser mãe, o que é ser pai. Porque quando você menos percebe, você tá fazendo igual, você tá fiel a dinâmicas do seu passado e você nem percebe. E você o quê? Você atrai, porque você não conseguiu fazer algo diferente e mais saudável. Você acaba caindo e repetindo as mesmas situações. Muito bem! Deixa o seu like se fez sentido. Se não fez sentido, Luísa, não entendi nada. Põe nos comentários. Luísa, entendi, fez sentido, põe nos comentários que eu quero saber. Quero saber se você tá se autorizando, tá abençoando você ser quem você é, ou se você ainda é dividido na sua vida e você tem que sempre que escolher um dos lados. A sua criança está sendo cuidada por esse adulto que tem pai e mãe dentro, ou essa criança ainda está solta, tendo que escolher um ou o outro? Me conta aqui. E compartilha esse vídeo se fez sentido, para que outras pessoas se beneficiem também. E não esquece de curtir, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!